Marilene em ação! Mais um saúde e oração, né? Começando saúde e oração, agradecendo sempre a Deus e a todos vocês que nos escutam através dos meios digitais, né? Como vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Vocês estão gostando? Comenta, compartilha, passando pelo canal, se inscreve. E então vamos hoje, vou ler a leitura hoje de João, o Evangelho de João. O capítulo que a gente vai ouvir é o capítulo 2, né? E o versículo é do 1 até o 12. Então a gente vai ler para vocês. Vamos refletir junto comigo. Casamento em Canaã. O vinho novo da nova aliança. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, da Galileia. E aí estava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para o casamento, junto com os seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse ao que estava servindo: faça tudo o que ele disse. E tinha sido deixado aí 6 jarros de pedra, com 100 litros cada um, e que servia para a purificação, que os judeus costumavam fazer. Jesus disse ao que servia: encha esse jarro com água. Eles os encheram até a borda. Depois Jesus disse: agora tire e leve ao chefe da cerimônia. Eles assim o faziam. Quando o chefe provou da água, transformava em vinho, sem saber de onde vinha. O servente se servia, pois foram eles que tiraram a água. Chamou o noivo e disse: qualquer um serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, aí serve o menos bom. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Este foi o princípio dos sinais que Jesus fez em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e aí ficaram poucos dias. Ali na Galileia ficaram poucos dias. Ele foi convidado junto com sua mãe, né, e os seus discípulos, que considerados todos irmãos, né? Então, e Jesus é muito, assim, chama muita atenção essa leitura de João, onde a sua mãe faz o seu pedido e ele diz: mulher, não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim, Jesus se manifesta em glória. E a mãe nem pergunta, só fala depois mais nada. Só manda aqueles servos que estavam servindo vinho, enche aquelas jarras, e eles assim fizeram. E ao servir o vinho, né, os convidados, ainda fala assim: uns serve primeiro o vinho bom, mas você, noivo, né, serve o vinho bom
bom agora, depois que todos os convidados estão embriagados, vinho, né? O vinho bom. Mas o que ele falava do vinho era o vinho novo da nova aliança. O vinho que ali Deus se manifestou a sua glória, o milagre da água viva, que é o milagre da vida. Que ali foi só ele nem precisava ter, assim, muitas vezes Jesus se manifesta em pequenas obras, pequenos milagres, porque Jesus é milagroso. E o carinho que ele teve com a sua mãe, mesmo ele chamando de mulher, ele obedeceu à sua mãe Maria. Como todos os filhos, muitas vezes obedecem à sua mãe. Fala até então que a gente não deve desonrar pai e mãe num dos mandamentos. E é verdade. Vocês concordam comigo? Por quê? O filho que obedece à mãe e pai, ele tem uma felicidade. Ele passa por provação, mas ele vence aquela provação. Então, o que nós devemos fazer como pais, como mentor da família, é obedecer, ter obediência aos nossos pais. Então, nessa glória triunfante também, os discípulos, nesse momento, eles acreditaram que Jesus era o Messias. Então, ele nesse momento ainda tinha dúvida. E você tem dúvida que Deus, Pai, existe? Que Jesus existe? Você tem dúvida? Eu não tenho. Eu sei que ele existe. Pois ensine às suas crianças que Deus é o Pai e que existiu o Filho que ele mandou. E que existiu uma mãe que foi Maria, que carregou no seu ventre. Jesus foi criança também, né? Passamos o dia das crianças, né? E por conta do problema da internet, a gente não pôde fazer o sal de oração. Então, gente, eu estou aqui parabenizando vocês, filhos, crianças, e nós que somos no fundo também, muitas vezes criança também. Porque quem de nós não passemos ser criança? E tem um ditado assim, que a gente nasce criança e envelhece. Quando a gente envelhece, a gente não se envelhece, se torna criança também. Porque até a pele fica sensível como a de criança. Nós passamos até muitas vezes, quem chega à felicidade de chegar a ser idoso, de usar fralda. E os filhos têm de ter aquela paciência de cuidar dos seus pais. Passa a ser pais dos seus pais, né? Em vez de ser o pai, passa a ser filho do seu filho. Então, a gente... o que eu quero que vocês ensinem, que nós ensinemos, eu, você, que existiu e existe um Deus e um Pai e uma mãe. Uma mãe que existiu, que ela existe, que acolhe os seus filhos, né? Que é Maria também, Maria Santíssima. E ela, segundo as leituras, segundo as escrituras, Jesus tinha um carinho por ela, tinha um carinho imenso. Nossa Senhora Maria, e ele tinha um carinho muito grande, tanto que quando ele morreu na cruz, Jesus Cristo morreu e se ressuscitou, mas antes da ressurreição, ele pediu o seu discípulo mais amado para cuidar de Maria, sua mãe. Ele escolheu, né? Então, gente, então, a
até mais um salve de oração. Vocês sempre vão ver essas galinhas cantando, porque não tem como, é o canto da natureza, né? Expressão natural. E o horário também ajuda a contribuir, né? Que já é no horário que elas já vão subindo, né? Para dormir. E vamos encerrar com a nossa oração mais bela, que é a oração que o Pai nos ensinou, e agradecer a vocês que estão passando pelo canal e encerrando com a oração mais bela do mundo, que é a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos livre de todo mal da face da terra terrestre, né? Então, ficam todos com Deus e não vamos duvidar nunca que existe um Pai e um Filho e um Espírito.